1000 anos de história de um império que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Se você quer saber de que império eu estou falando, não sai daí, porque eu te conto depois da vinheta. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Já deixa seu like para fortalecer aqui o canal e ative os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Se você gostar desse vídeo, compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Nós vamos falar hoje sobre o Império Bizantino, mas para isso nós vamos lá para a tela do meu computador. A nossa aula de hoje é Idade Média Oriental, Império Bizantino. E para a gente começar a falar sobre o Império Bizantino, a gente começa localizando geograficamente o Império, como a gente sempre faz, tá? Quando a gente estuda uma civilização antiga, a gente sempre começa localizando geograficamente essa civilização antiga. O Império Romano do Oriente, ele tem a sua origem na divisão do Império pelo imperador Teodósio no ano de 395 depois de Cristo, certo? E a sede do Império vai estar na região onde hoje é a atual Turquia, tá? A cidade de Constantinopla, antigamente chamada de Bizâncio, né? Bizâncio é uma antiga colônia grega, por isso o Império vai se chamar Império Bizantino, porque o primeiro nome que a cidade de Constantinopla teve foi Bizâncio. Ela foi fundada pelos gregos no contexto das diásporas gregas, você se lembra disso. Se você não se lembra, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo sobre a civilização grega. Eu sugiro que você assista para você retomar o conteúdo que a gente já viu até aqui, tá? A cidade de Bizâncio foi fundada pelos gregos no contexto das diásporas gregas. Hoje, essa cidade é a atual cidade de Istambul, tá? Que fica na Turquia, é a cidade mais importante da Turquia, tá? Ela não é a capital da Turquia, mas ela é a cidade mais importante da Turquia. Isso por vezes acontece, tá? A cidade mais importante de um país nem sempre é a capital desse país, tá? Normalmente, a capital, ela tem uma importância grande. Em alguns países, a capital é a cidade mais importante. É o caso, por exemplo, de Paris, na França, de Londres, na Inglaterra, tá? São as cidades mais importantes destes países e são também as capitais desses países. É o caso de Tóquio. Mas, por exemplo, a cidade mais importante do Brasil não é Brasília, é São Paulo. O Império Bizantino, galera, ele está localizado em uma posição estratégica no mundo, tá? A cidade de Constantinopla, ela está ali no ponto de passagem entre o Oriente e o Ocidente. Então é como se Constantinopla fosse a porta do Oriente para quem vem do Ocidente e como se ela fosse a porta do Ocidente para quem vem do Oriente. Então, praticamente todas as caravanas de comércio, tanto aquelas que vêm do Oriente para o Ocidente, quanto aquelas que vão do Ocidente para o Oriente, obrigatoriamente tinham que passar pela cidade de Constantinopla, tá? Além disso, Constantinopla ela era uma cidade murada, o que permitia uma defesa melhor da cidade do que, por exemplo, Roma. Roma não tem muralhas que pudessem proteger a cidade. Constantinopla tinha. Além disso, o Império Bizantino vai estar localizado numa posição estratégica para o comércio, o que vai determinar que o comércio no Império seja um comércio bastante significativo. Era um império de comércio rico, mas também tinha uma agricultura, um setor agrário bastante próspero, tá? Então, não era só uma agricultura, o Império Bizantino não é só uma economia agrária, mas tem uma economia agrária e um comércio forte, o que faz do Império Bizantino um império rico, tá? O Império Bizantino era um império rico de pessoas pobres. A maior parte da população do Império Bizantino era pobre, mas o império em si era rico, tá? Existem duas classes extremamente privilegiadas dentro do Império Bizantino, porque você tem uma nobreza
de terras que é privilegiada, tá? E que em grande medida garante o apoio político ao imperador, e o imperador concede benefícios para esta galera que o apoia no governo, tá? Essa elite de terras recebe benefícios do imperador, como, por exemplo, a isenção de impostos, tá? Enquanto a camada mais pobre da população arca com o peso dos impostos, a elite agrária é isenta dos impostos. E ainda há privilégios para a igreja, principalmente a partir de 1054, para a igreja ortodoxa, tá? Até 1054 é a igreja de Roma, que também é a igreja do Império Bizantino. Depois, lá no final dessa aula, a gente vai ver o cisma do Oriente e a gente vai entender que houve uma divisão na Igreja Católica por causa de disputas de poder entre a igreja e o imperador e de grupos religiosos dentro da própria igreja. A Igreja Católica sempre foi uma igreja cheia de facções dentro dela, tá? E isso acontece ainda hoje, e estas facções hoje não há um conflito, um atrito entre essas facções, mas há várias igrejas dentro da Igreja Católica, tá? Ainda que ela tenha uma linha de funcionamento mais ou menos comum, tá? Então você tem privilégios para a nobreza, privilégios para o clero, certo? E você tem uma classe campesina, tá? O camponês no Império Bizantino, ele acabava arcando com todos os impostos, ou com praticamente todos os impostos dentro do Império, tá? E os impostos eram extremamente pesados, tá? O que tornava a vida do cidadão do Império Bizantino, aquele camarada que não era nem da elite e nem do clero, tá? Ele tinha uma vida extremamente difícil por causa dessa estrutura social e tributária que sobrecarregava as camadas mais pobres da população, tá? Além disso, há uma estrutura política dentro do Império Bizantino que nós vamos chamar de césaropapismo. Se você está copiando isso daí, marca um asterisco biônico nisso aí, tá? Porque isso aí é um dos fatores que vai levar ao cisma do Oriente em 1054, a divisão da Igreja Católica em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? O que significa a ideia do césaropapismo? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: quando surge o Império Bizantino, em 395 depois de Cristo, a Igreja Católica já existe, tá? Você já tem uma estrutura religiosa, uma instituição religiosa chamada Igreja Católica, mas ainda não há a figura de uma autoridade religiosa centralizada na Igreja. Em outras palavras, não tem o Papa, certo? Não existe a figura do Papa na Igreja Católica no século IV, quando a Igreja surge. Aí você vai dizer para mim assim: mas professor, São Pedro não foi o primeiro Papa? São Pedro é considerado como o primeiro Papa, tá? O apóstolo Pedro, ele é considerado o primeiro Papa, mas ele não foi oficialmente o primeiro Papa, porque para ele ser oficialmente o primeiro Papa, a Igreja Católica deveria existir quando o apóstolo Pedro era vivo. O apóstolo Pedro, ele morre no século I depois de Cristo, tá? Ele foi crucificado de cabeça para baixo no século I depois de Cristo. Aliás, ele é crucificado em Roma, né? E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma forma como Jesus Cristo foi crucificado. Então ele vai ser crucificado em Roma no século I depois de Cristo. A Igreja Católica só surge no século IV, no ano de 330. Então ele não pode ter sido o Papa de uma igreja que não existia quando ele era vivo. Então ele é considerado o primeiro Papa por ele ter sido um dos principais apóstolos de Cristo, tá? Mas a igreja surge no século IV e a instituição do papado, ela só surge no século VI. É só no século VI que a igreja passa a ter um papa, né, uma autoridade que governa toda a igreja. Professor, e se não havia a figura do papa, quem era a autoridade da igreja? Os bispos. Cada região tinha o seu bispo.
Tá? Então, tipo, Roma tinha o bispo, certo? Paris tinha o bispo, Clermont tinha o bispo, tá? E cada bispo era a autoridade maior na região onde ele atuava, tá? O bispo de Roma era considerado o bispo mais importante por Roma ser a cidade onde o apóstolo Pedro passou o final da sua vida, tá? Por isso o bispo de Roma, ele era chamado de papabilis, tá? Ele não era ainda o papa, mas é mais ou menos assim, se houvesse um atrito entre o bispo de Paris e o bispo de Londres, eles pediam ajuda para quem para resolver essa disputa? Para o bispo de Roma, que era considerado o bispo mais importante, tá? Então, não havia a figura do Papa quando o Império Bizantino foi criado em 395, certo? E aí quem passava a ser o bispo do Império Bizantino? O próprio imperador. O imperador bizantino, ele acumulava ao mesmo tempo a função de chefe político e de chefe religioso. Enquanto não existia a figura do Papa como figura central da igreja, isso não gerava problema. Tá? O imperador era mais um bispo no meio de tantos outros bispos que tinham poder. Quando, lá no século VI, a igreja resolveu unificar a autoridade religiosa e entregar para o bispo de Roma o título de Papa, tá? E aí Papa se passa a ser a autoridade maior dentro da igreja, a figura do Papa, junto com a figura do imperador bizantino como bispo da Igreja Católica, elas passam a se chocar. Tá? Por isso a gente fala que no Império Bizantino existe um cesaropapismo, porque o imperador era ao mesmo tempo chefe político e chefe religioso. Ao longo da história do Império Bizantino, e a história do Império Bizantino vai durar de 395, com a divisão do Império Romano em duas partes, até 1453, quando os turcos sudeujussidas vão tomar o Império Bizantino. Tá? Então nós estamos falando de 1000 anos de história. Tá? Então, o Império Bizantino teve uma história que durou 1000 anos, e em 1000 anos, obviamente, o Império teve muitos imperadores. Tá? Foram vários os imperadores. Nós não vamos falar de todos os imperadores bizantinos. Nós vamos falar do imperador mais importante do Império Bizantino. E o mais importante dos imperadores bizantinos é esse jovem que você vê aqui, este mancebo, chamado Justiniano. Tá? O imperador Justiniano é o imperador mais importante do Império Bizantino, por vários motivos. Tá? De certa forma, ele é considerado o imperador que moldou o Império Bizantino e que construiu as bases para que o Império Bizantino pudesse durar 1000 anos. Tá? O Justiniano, para o Império Bizantino, ele está no mesmo grau de importância que o Otávio está para o Império Romano. Ele é o imperador que vai construir as bases que vão permitir que o Império Bizantino possa durar 1000 anos. Só que diferente do Otávio, que foi o primeiro imperador, o Justiniano não é o primeiro imperador bizantino. Tá? O Justiniano vai governar o Império Bizantino no século VI depois de Cristo. Tá? Então, ele é um imperador importante, mas ele não é o primeiro imperador que governou o Império Bizantino. Além de ser um imperador que consolidou as bases do Império, ele é o imperador que mais expandiu o território do Império Bizantino. E isso vai acontecer de várias formas. Por meio da guerra, ele vai fazer a guerra contra quem ele podia fazer a guerra. Tá? Os vizinhos do Império Bizantino, que ele sabia que ele podia vencer na guerra, ele atacava e guerreava. Tá? Mas ele também vai conquistar territórios por meio da diplomacia. Ele vai enviar para os vizinhos do Império Bizantino diplomatas que vão propor uma anexação pacífica. Quando isso dava certo, beleza, ampliava os limites territoriais do Império por meio desta diplomacia, certo? Quando a diplomacia e a guerra não davam certo, ele subornava os inimigos para que o exército inimigo cedesse espaço para o Império Bizantino no campo de batalha. Só que ele não ia mais seduzir e subornava o governo, ele subornava os soldados, os generais, certo? Então ele consegue expandir os limites territoriais do Império por meio da guerra, por meio do acordo político e também por meio da corrupção. Tá?
o que demonstra uma capacidade de ler o campo de batalha e o momento político que outros políticos da época não tinham. Tá? No entanto, o maior legado deixado para nós pelo imperador Justiniano não foi a expansão territorial e não foi a consolidação do império. O maior legado deixado pelo Justiniano para nós foi um livro chamado Corpus Juris Civilis. Tá? O Corpus Juris Civilis ele vai se constituir como a base para o direito no Ocidente. Tá? Esse livro está dividido em algumas partes. Tá? A primeira delas é o Corpus. O Corpus reúne as leis antigas criadas lá no Império Romano. Tá? Então, as leis romanas elas estão reunidas no Corpus. Tá? O que significa que o imperador bizantino Justiniano ele não rompe com a tradição legislativa romana no Império Bizantino. Pelo contrário, ele incorpora as leis romanas ao Código de Leis do Império Bizantino. Tá? Além do corpus, você tem as novelas. As novelas são as novas leis criadas dentro do Império Bizantino. Tá? Então você tem o corpus, as leis romanas, e as novelas, as leis bizantinas. Tá? E depois disso você tem o digesto, tá? Digesto ou pandectas, tá? Digesto ou pandectas são as interpretações das leis romanas antigas, tá? Então, como que eu vou aplicar uma lei que foi criada lá no Império Romano, no Império Bizantino? Você ia buscar isso no digesto ou nas pandectas, tá? Digesto ou pandectas é a mesma coisa, são as interpretações das leis romanas antigas aplicadas ao Império Bizantino. E você tem ainda as chamadas institutas. As institutas são as interpretações das leis bizantinas criadas para o Império Bizantino. Tá? É este conjunto de livros, reunidos em um livro só, se chama Corpus Juris Civilis, e é o principal legado do Império Bizantino para nós. Vocês que estão no terceiro ano e vão prestar o vestibular para direito, vocês terão que estudar uma disciplina chamada Direito Romano. Tá? E ao estudar a disciplina do Direito Romano, vocês terão que estudar o Corpus Juris Civilis, porque esta é a base do direito no Ocidente. Tá? E é por isso que este é o principal legado do imperador Justiniano para nós. Tá? Além disso, ele vai mandar construir uma catedral chamada Catedral de Santa Sofia. Não esquenta não se você não acabou de copiar ainda, tá? Eu quero só te mostrar aqui a Catedral de Santa Sofia. É esta igreja aqui, ó, tá? É um prédio lindíssimo, isso aqui é o interior da Catedral de Santa Sofia. Hoje ela é um museu, tá? Hoje ela é um museu que fica lá em Istambul, tá? Mas ela foi construída a pedido do imperador Justiniano e ela é considerada uma das maiores maravilhas da arquitetura no período medieval, na chamada Idade Média. Tá? Só que na Idade Média oriental. Além da construção da Catedral de Santa Sofia, e eu mostrei a Catedral de Santa Sofia primeiro, para que você pudesse entender o que vai acontecer agora com a Revolta de Nica. Tá? A Revolta de Nica é uma revolta camponesa que o imperador Justiniano enfrentou no ano de 532, que é o ano do jubileu do seu reinado. Tá? O que é o jubileu? É quando ele completou 25 anos como imperador bizantino. Tá? O Império Bizantino é um império cristão, certo? Um império que já nasce cristão. Então, a política de pão e circo realizada no Império Bizantino, ela era diferente da política de pão e circo realizada no Império Romano. No Império Romano, você coloca lá gladiadores para lutar até a morte, ou você coloca cristãos para serem comidos por animais ferozes. No Império Bizantino não dá para fazer isso, porque o império é cristão. Então você nem pode colocar gladiadores para lutar, porque os caras vão lutar até a morte, tá? E quem compactua com o pecado está pecando junto, e a Bíblia diz, não matarás. Então eu não posso pagar para assistir alguém matar outra pessoa, porque isso seria considerado pecado, e um império cristão não aceitaria isso. E você também não pode colocar cristãos para ser comido por
animais ferozes, o que era diversão no Império Romano. Então, qual era a diversão utilizada no Império Bizantino dentro dessa estrutura da política de pão e circo? As corridas de cavalo no hipódromo, tá? Que eram corridas de bigas, onde você coloca 2 ou mais competidores para correr em bigas que vão ficar dando várias voltas dentro de um circuito oval, e quem completar primeiro o número de voltas era o ganhador, tá? No jubileu do governo do imperador Justiniano, foi realizada uma corrida de bigas no hipódromo de Constantinopla, tá? E esta era a diversão popular mais procurada pela população mais pobre do Império Bizantino, tá? Em 532, havia 30 mil pessoas no hipódromo de Constantinopla para assistir aquela corrida de biga, certo? Em geral, a população escolhia um dos competidores para quem torcer. Um dos competidores que estava disputando esta corrida de bigas era sobrinho do imperador Justiniano, certo? A população queria que todo mundo ganhasse, menos ele. Por quê? Porque o sobrinho do imperador, ele foi associado pela população como se ele fosse o próprio imperador na disputa. E as pessoas não estavam felizes com o Justiniano por causa dos pesados impostos que eram cobrados do povo. Tá? Em geral, nestas corridas de biga, quando 2 competidores passavam na linha de chegada ao mesmo tempo, era o imperador que escolhia qual deles seria o vencedor. E a população não queria que o sobrinho do imperador vencesse, só que ele e um outro competidor passaram a linha de chegada ao mesmo tempo, certo? E aí a população começou a apontar para o adversário do sobrinho do imperador e gritar: Nica, 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 que significa vitória. Queriam que o imperador indicasse como vitorioso o escolhido do povo, só que o imperador indicou o seu sobrinho. E aquilo virou um quebra-quebra geral dentro do hipódromo de Constantinopla. 30 mil pessoas revoltadas com o imperador. Lógico, você pode dizer, mas professor, eles vão quebrar tudo por causa de uma competição que não valia nada? A questão não é a competição valer ou não valer alguma coisa. A questão é que a população já estava insatisfeita com o imperador por causa dos pesados impostos, e a única alegria que o imperador poderia dar para o povo, que era conceder a vitória para o escolhido do povo, o imperador resolveu não fazer e indicou como vitorioso o seu sobrinho. Isso vai gerar um quebra-quebra geral. O imperador vai ter que sair fugido do hipódromo de Constantinopla, porque senão as pessoas iriam acabar atacando o próprio imperador, jogando coisas no imperador. Quando o imperador estava saindo do hipódromo, ele encontra com a esposa dele, chamada Teodora, e a Teodora pergunta o que está acontecendo, e ele fala: não, o povo se revoltou, nós estamos indo embora. Ela falou: mas por que o povo se revoltou? Ah, porque eu escolhi o fulano para ser o campeão. Ela falou: então já que você criou o problema, vai lá e resolve, certo? Ele voltou para trás, chamou o chefe da guarda imperial e mandou abafar a revolta, certo? E o chefe da guarda imperial mandou que o exército invadisse o hipódromo e acabou abafando a revolta, matando 30 mil pessoas nesse dia. Tá? E é lógico que ele acabou com a revolta, porque morto não se revolta, né? Tá? Então, ao mesmo tempo que o Justiniano deixa um legado fantástico para a gente, que é o Corpus Juris Civilis, ele também deixa uma carga de 30 mil mortos na sua biografia. Essa é a extensão territorial do Império Bizantino sob o governo do imperador Justiniano. Você consegue perceber, vendo esse mapa, por que ele é considerado o imperador mais importante do Império Bizantino? O Império Bizantino, ele vai estar localizado aqui, a Península Itálica aqui, né? Península Balcânica aqui, tá? Ele vai estar localizado nessa região aqui originalmente. Depois ele vai expandir o território por toda essa região. Tudo isso aqui vai virar área conquistada principalmente pelo imperador Justiniano. É óbvio que ele vai ser um imperador extremamente importante na história do Império Bizantino, tá? Além disso, galera, a gente precisa considerar ainda o seguinte, do ponto de vista cultural, o Império Bizantino, ele não tem uma cultura própria, uma cultura original, tá? A cultura bizantina,
ela é o resultado da fusão da cultura romana com a cultura grega, certo? Tanto que a partir do século VII, o grego passa a ser o idioma oficial dentro do Império, tá? Então não há uma cultura original bizantina, como havia uma cultura original romana. A cultura grega, a cultura bizantina, ela é basicamente a cultura grega. Talvez o elemento cultural bizantino que a gente possa classificar como o elemento mais original sejam os mosaicos, que depois vão acabar se tornando muito populares em toda a Europa durante o período da Idade Média, mesmo da Idade Média ocidental, tá? É importante a gente destacar ainda que é dentro do Império Bizantino que começam a surgir as primeiras questões teológicas da Igreja, tá? Como assim as primeiras questões teológicas? Vão surgir questões que nós vamos chamar de heresias dentro da Igreja Católica, certo? O que é uma heresia, tá? Um herege é um questionador, alguém que questiona uma verdade considerada como absoluta, tá? Verdade absoluta não cabe questionamento, é como verbo intransitivo, tá? Não precisa de complemento, tá? Por isso ele é um verbo intransitivo, certo? Uma verdade absoluta, ela é assim, ela é intransitiva, ou seja, se eu tenho uma determinada verdade considerada absoluta, não cabe questionamento a ela, tá? E vão surgir vários questionamentos para estas verdades absolutas estabelecidas pela Igreja Católica ao longo do desenvolvimento da Igreja, certo? Uma destas questões é a disputa entre os monofisistas e os difisistas. Os monofisistas acreditavam que Cristo tinha uma única natureza, uma única physis, tá? Uma única origem, certo? Portanto, Cristo era só Deus, tá? Então ele não poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo, ele não poderia ter duas naturezas, ele teria que ter uma natureza só, certo? No entanto, os difisistas, eles defendiam a tese que Cristo tinha duas naturezas, ele era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, tá? Na verdade, ele é o Deus que se fez homem, como o apóstolo Paulo afirma nas cartas que escreve para as igrejas que ele orientava, tá? Então, Cristo era o Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus, tá? E ele é Deus que se fez homem para cumprir o mandamento de ser o segundo Adão e tirar o pecado do mundo. Então, ele tinha uma dupla natureza, tá? Então, essa é uma das heresias que havia dentro da Igreja Católica. A Igreja trabalha com a tese de que Cristo tem duas naturezas. Ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele não pode ser só Deus, tá? Por que ele não pode ser só Deus? Porque se ele fosse só Deus, ele não poderia cumprir o mandamento para o qual ele veio para a Terra, que é a ideia de ser o segundo Adão e fechar a porta do pecado que foi aberta pelo primeiro Adão lá no Velho Testamento, tá? Para entender isso, tem que ter a referência bíblica, tá? Se não tiver a referência bíblica, você não consegue entender isso, certo? Então, sendo Deus que se fez homem, ele poderia fechar a porta do pecado que foi aberta pelo primeiro Adão. Por isso a Igreja adota a tese de que Cristo tem duas naturezas, certo? E por isso os monofisistas acabam sendo considerados como hereges, tá? Porque questionam uma verdade absoluta estabelecida pela Igreja. Mas não é só esse o problema que existe dentro da Igreja no Império Bizantino, entre os atritos da Igreja dentro do Império Bizantino. Você ainda tem aquele problema que eu falei para vocês lá no início da aula, com relação à autoridade do imperador como chefe da Igreja Católica, o Césaropapismo, tá? A partir do século VI, o Césaropapismo passa a se chocar com a própria autoridade do Papa lá em Roma, tá? Porque se numa parte da Europa você tem um imperador que é ao mesmo tempo chefe da Igreja no império que ele governa, e você tem o Papa como autoridade maior da Igreja Católica em outra parte da Europa, em algum momento o Papa e o Imperador vão acabar se chocando no que diz respeito à autoridade religiosa.
O imperador, obviamente, considerava que ele era a autoridade maior dentro da igreja e dentro do mundo, e o Papa considerava que, no que diz respeito à igreja, era ele, o Papa, que era a autoridade maior. Então você tem um segundo atrito aí, além destas heresias, você tem um segundo atrito. E há ainda uma disputa entre iconólatras e iconoclastas dentro da própria igreja. Havia uma parte do clero católico que era iconólatra. O que significa isso? Aceita a existência de santos e de imagens de santos dentro da igreja, e que trata estas imagens dos santos como figuras referenciais, exemplos para os cristãos seguirem. E por isso seria importante manter a imagem destes santos dentro da igreja, para se tornar como se fossem memoriais da vida de pessoas que dedicaram a sua vida ao cristianismo e a fazer a obra de Cristo. Por outro lado, você tem os iconoclastas, que não aceitam a presença destas imagens de santo dentro da igreja. Por quê? Porque vão lá no Velho Testamento e olham lá no Velho Testamento, onde a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E lá no Velho Testamento, Deus ainda fala lá para os hebreus, né? Não construirás para ti imagens de escultura de qualquer coisa viva sob ou sobre a terra. Ou seja, nem de planta, nem de animal, nem de homem. Ou seja, não vai fazer imagem. Não pode construir imagem. Os iconólatras aceitam essas imagens. Os iconoclastas não aceitam estas imagens porque interpretam o texto bíblico ao pé da letra. E esta questão dos ídolos, das imagens, ela não aparece só no Velho Testamento. Ela também aparece no Novo Testamento, particularmente lá no livro de Apocalipse. Estas duas posições contrárias, junto com o césaropapismo, junto com a questão das heresias, vai acabar culminando em 1054 em um atrito de tal modo significativo que não vai ser possível que a igreja continue unificada. E por isso, em 1054, acontece o chamado Cisma do Oriente, onde a igreja se divide em duas igrejas diferentes. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e chefiada pelo Papa, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, com sede em Bizâncio e chefiada inicialmente pelo imperador, e depois, quando o Império Bizantino acaba, ela passa a ser chefiada por uma figura chamada de patriarca. O patriarca hoje, a Igreja Ortodoxa ainda existe, né? O patriarca hoje é considerado o Papa da Igreja Apostólica Ortodoxa. Por que esta igreja ela é chamada de ortodoxa? Porque ela interpreta a Bíblia ao pé da letra. Justamente por isso ela é considerada uma igreja ortodoxa, certo? Lógico, dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, você tem grupos mais e menos ortodoxos dentro da Igreja Católica de Roma. Mas a partir de 1054, a igreja passa a estar dividida em duas. Assim como o Império Romano foi dividido em dois, a Igreja Católica também foi dividida em duas. O Império Bizantino ele vai entrar em decadência, principalmente a partir do século VIII. A partir do século VIII e até o século XV, a gente vai considerar esse período como período da decadência do Império Bizantino. Ao longo desse período, que vai do século VIII até o século XV, nós estamos falando aí de praticamente 8 séculos de história, o Império Bizantino vai sofrer a invasão de vários povos, entre eles povos bárbaros, os hunos, por exemplo, que são povos bárbaros extremamente violentos, vão invadir o Império Bizantino e vão causar muitos danos ao Império Bizantino, vão enfraquecer o Império Bizantino. Os árabes, em franca expansão, Maomé criou a fé islâmica ali no século VI, e a fé islâmica ela é uma fé expansionista, né? Segundo a tradição islâmica, quando Maomé recebeu a visita do arcanjo Gabriel, ele recebeu a seguinte orientação do arcanjo: vai e conta para toda criatura que Alá é o único Deus e que tu, Maomé, é o único profeta. Ou seja, o arcanjo Gabriel mandou ele expandir a fé islâmica.
certo? E os árabes vão entrar numa guerra de expansão, tá? Porque dentro da própria Península Arábica, a expansão do islamismo ela ocorre através de uma jihad, de uma guerra santa. Esta guerra santa depois ela se estende para expandir o islamismo para fora dos limites da Península Arábica. E o Império Bizantino não vai ficar fora disso. Mas não são só bárbaros como hunos e vândalos que vão invadir o Império Bizantino e nem só os árabes islamitas, tá? E aqui é uma explicação para você entender depois do processo das cruzadas, tá? Para não parecer que os cristãos eram malucos que saíram matando árabes em nome de Deus só porque eles acreditavam que isso era certo. Na verdade, os árabes vão invadir territórios que eram ocupados por cristãos e vão defender uma conversão destes cristãos à fé islâmica, tá? Então é uma disputa por poder religioso também o processo das cruzadas, tá? Não muda o fato de ser uma guerra e essa guerra nem dever ter acontecido, tá? Mas ela não é uma guerra injustificada, tá? Além disso, os próprios cruzados vão invadir o Império Bizantino e vão promover verdadeiros desmandos dentro do Império Bizantino. Por que o Império Bizantino, que é um império cristão, vai acabar sendo alvo dos cavaleiros cruzados, que teoricamente também são cristãos? Tá? Aqui você tem que lembrar que o cisma do Oriente acontece em 1054 e as cruzadas começam no ano de 1095. Tá? O cisma do Oriente diminui a influência e o poder que a Igreja Católica tem na região oriental do mundo, tá? Porque agora o Papa não tem mais autoridade sobre a Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente agora é chefiada pelo imperador bizantino, o que torna os cristãos ortodoxos inimigos dos cristãos apostólicos de Roma. E por isso, muitos cavaleiros cruzados vão acabar atacando a cidade de Constantinopla dentro da própria lógica, da própria estrutura do processo das cruzadas, da guerra santa dos cristãos para retomar os locais sagrados que pertenciam aos cristãos. O grande problema aí é o deslocamento geográfico, né? A lógica das cruzadas é dominar Jerusalém, certo? Bizâncio não era Jerusalém, não era um local sagrado, Cristo nunca esteve em Bizâncio, tá? Então, a ideia de cavaleiros cruzados atacando a cidade de Bizâncio, né, o Império Bizantino, é uma disputa de poder da Igreja na Europa, tá? A partir do ano de 1443, a cidade de Constantinopla vai ser cercada pelos turcos sudeujussidas, tá? Os turcos, esse grupo de turcos, ele vai se converter ao islamismo e a cidade de Constantinopla vai ser cercada e vai ficar num cerco que vai durar 10 anos, tá? Depois de 10 anos desse cerco, onde não entrava e nem saía ninguém de dentro do Império Bizantino, e o cerco só pôde durar 10 anos, porque o Império Bizantino era autossuficiente e era murado. Mas chega um ponto que a capacidade do Império resistir a esse cerco, ela se esgota. E aí, no ano de 1453, os turcos sudeujussidas conseguem romper a barreira de Constantinopla, invadem a cidade, dominam a cidade e põem fim à história do Império Bizantino e também, no final das contas, acaba pondo fim ao próprio conceito de Idade Média, tá? Que vai durar até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos sudeujussidas, certo? Com isso, galera, a gente encerra a história do Império Bizantino e encerramos também a aula de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado e, se te ajudou, compartilha com os amigos. Aproveita também, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar novidade por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma sugestão de assunto para eu trabalhar num próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários.
Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!